Foi divulgado hoje um novo recorte da pesquisa Genial Quest, que foi à rua avaliar a opinião pública, a confiança da população em diversas instituições, mas em especial nos militares. São os números que já aparecem aqui atrás de mim no nosso telão. A gente vê que faz parte de uma série histórica da Quest e que mostra aqui a linha azul, aqueles que confiam muito, aqueles que têm os militares em alta conta. Um percentual que foi de 40% em julho do ano passado, ainda no governo Jair Bolsonaro, termina o ano em 43%, tem um leve crescimento um pouquinho acima da margem de erro, lembrando que a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, e aí uma queda significativa de 10 pontos cai para 33%. Aqueles que confiam pouco, ou seja, estão no meio do caminho, seria a avaliação regular naquela escala que a gente está acostumado da avaliação do governo, olha, eram 39, também dão uma leve descida para 36 e agora sobem para 41, ou seja, muito provavelmente uma parte desses 10 pontos percentuais que mudou do confiar muito, acabou indo para o confiar pouco. Só que olha a reta, a curva de tendência aqui daqueles que não confiam, de 19 para 18, ou seja, manteve-se igual de julho de 2022 a dezembro de 2022, mas agora uma subida de 5 pontos, chega a 23%, e aqueles que não sabem, não responderam, vão se mantendo nessa faixa de 2% e 3%. Dados que servem para a gente trazer aqui para o nosso telão a Thaís Arbex para fazer uma avaliação, e o Gustavo Uribe também. Mas, Thaís, queria abordar contigo o quanto a associação, a gente aqui não detalhou na tela, mas dá para puxar contigo que essa queda foi causada principalmente entre aqueles entrevistados que disseram ter votado em Jair Bolsonaro. E a avaliação, a hipótese que o próprio Felipe Nunes da Quest traz é que eles se frustraram com alguma coisa que os militares ou fizeram ou deixaram de fazer de dezembro para cá. E aí, cada um que tire as suas conclusões sobre o que eles fizeram ou deixaram de fazer. Mas o que eu queria trazer contigo do ponto de vista de imagem institucional, é um movimento tanto bastante importante para a gente analisar, e isso é levado em conta tanto por bolsonaristas quanto pelos integrantes do atual governo, Thaís. A gente pode recortar esse dado em dois, Yuri, a partir dessa informação que você coloca em relação àqueles que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que havia uma expectativa entre os eleitores de que o Exército tomasse alguma atitude se o então presidente não vencesse a eleição. Como a gente sabe, não aconteceu isso, a eleição transcorreu, o atual presidente é Luiz Inácio Lula da Silva e a gente está em agosto de 2023 e nada ocorreu. Do ponto de vista institucional, o que a gente vê? A gente vê, sim, um trabalho muito forte de bastidor para tentar recuperar essa imagem das Forças Armadas, dos militares. Nos últimos dias eu conversei com algumas pessoas que acompanham muito de perto esse assunto e elas consideram que tem ficado cada vez mais determinante o avanço daquela proposta que barra os militares irem para a política. Há uma percepção de que há uma janela de oportunidade para isso, não só por tudo que a gente tem acompanhado em relação às operações da Polícia Federal, e talvez essa pesquisa ela venha a referendar esse sentimento dessas pessoas, que é a ideia de que o militar que quiser migrar para a política tem que se aposentar, tem que ir para a reserva, tem que deixar a carreira militar, para que não se misture as estações. É claro que é até um pouco utópico, talvez, Yuri, falar disso, de a gente eliminar de uma vez a politização nos quartéis. Não acho que isso seja algo fácil de acontecer, de se concretizar. Mas há um esforço, por tudo que a gente acompanha, seja do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, seja do general Tomás Paiva, de tentar reagrupar os militares como uma só instituição. Porque o que a gente acompanhou nos últimos tempos foi uma
imensa politização que acaba por dividir as tropas. É claro que grande parte dos militares esteve alinhado à pauta, à agenda de Jair Bolsonaro. Mas o que é importante agora é tentar trazer esses militares para aquilo que eles têm de dever de ofício constitucional. Essa é a preocupação. E aí tentar limpar um pouco tudo isso que está acontecendo, porque afinal de contas, ter um general 4 estrelas, como a gente tem visto, Mauro Lorena Cid, exposto a uma operação como a da venda de joias presenteadas a Jair Bolsonaro, é muito ruim. Então, esse movimento, ele tem acontecido, Yuri.